Graças e paz, irmãos. Queridos, vamos continuar nossa exposição do profeta Ageu. Ageu capítulo 2, versículos 20 a 23, o final do livro. Ageu capítulo 2, versículos 20 a 23. Diz assim a palavra de Deus, irmãos. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Ageu no 24º dia do mês, dizendo: Fala a Zorobabel, governador de Judá: farei abalar o céu e a terra, derribarei o trono dos reinos e destruirei a força dos reinos das nações, destruirei o carro e os que andam nele, os cavalos e os seus cavaleiros cairão, um pela espada do outro. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, tomar-te-ei, ó Zorobabel, filho de Salatiel, servo meu, diz o Senhor, e te farei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Amém. Vamos orar, queridos, mais uma vez, rogando a bênção do Senhor. Deus, nós não temos capacidade em nós mesmos de entender a Tua palavra, mas o Teu Espírito que habita em nós é aquele que nos conduzirá a toda a verdade. Senhor, que os nossos corações sejam conduzidos então pelo Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós estamos chegando ao fim da exposição desse maravilhoso livro, o livro do profeta Ageu, no qual o Senhor nos ensinou coisas maravilhosas. E nós vimos, queridos, as alternâncias entre repreensão e consolo que o livro nos trouxe, e agora nós estamos chegando à parte final, que consequentemente é o último consolo, do versículo 20 ao versículo 3, depois da segunda repreensão. Esse é o segundo consolo que nos é associado, então, tal consolo, a algo que já foi falado anteriormente no livro, né? O consolo que o Senhor traz aqui está ligado a algo que Ele falou no consolo anterior, só que agora é enfatizado e desenvolvido mais aqui. E antes de entrarmos, então, irmãos, no texto propriamente dito, nós vamos ver a questão da verdade ou da mensagem do Evangelho por trás do aspecto geral do livro, né, que não foi pontuado exatamente para ser pontuado agora, a mensagem que há por trás do retorno do exílio babilônico. Por isso, a nossa exposição ela vai estar dividida em duas partes, irmãos. A primeira, o retorno do exílio e o anúncio do Evangelho, e aqui a gente vai considerar o contexto de todo o livro e o contexto histórico por trás dele para a exposição. E depois, o reinado do Senhor sobre as nações e o consolo do povo, né, ao povo. Então vejamos a primeira parte, irmãos, né, o retorno do exílio e o anúncio do Evangelho nesse retorno. Irmãos, como nós vimos no livro do profeta Abacuque, né, o fato de Deus levar o povo do pacto, o povo da aliança, para o exílio babilônico era algo estarrecedor. Por mais que ele tivesse anunciado isso em Deuteronômio 28, que aconteceria se o povo quebrasse o pacto que ele tinha que Deus havia firmado com eles, e tudo já foi descrito e alertado, ainda assim Deus o fez. E isso foi estarrecedor, por exemplo, para o profeta Abacuque, Jeremias e outros. Muitos podem pensar que Deus perdeu o controle, ou que agora estava tentando, por meio do exílio, corrigir algo de errado, ou vendo um outro caminho e uma forma de cumprir e levar a cabo o seu plano. Mas não, Deus não perdeu nada do controle. Na verdade, isso fazia parte essencial da revelação do Evangelho. Tanto o exílio do Reino do Norte, irmãos, que não retornou, quanto o exílio do Reino do Sul, que retornou, ensinam verdades significativas, grandes e planejadas para anunciar coisas que não foram anunciadas até aquele momento na revelação, para deixar ainda mais claro essas coisas essenciais do Evangelho. Então a pergunta, irmãos, é como que o Evangelho é anunciado aqui de uma forma geral, nesse fato histórico. Eu digo de uma forma geral porque nós vimos diversos aspectos do Evangelho nesse livro, de Cristo e da sua obra, em nós e por nós e a sua obra histórica. Mas de uma forma geral, o que esse livro nos ensina, irmãos? Ageu se passa, queridos, exatamente no contexto do retorno do exílio babilônico, no cumprimento imediato das promessas de Deus por meio dos profetas anteriores ao exílio, de que ele traria o povo de volta à terra. Então, novamente, qual é a mensagem do Evangelho anunciada aqui, queridos? Irmãos, quando o povo foi tirado do Egito,
Tal evento marcou a nação. De forma, queridos, que os livros históricos, os salmos, os profetas maiores, todos eles faziam referências ao exílio como um fato importantíssimo, como sendo, ou melhor, faziam referência ao Egito como um fato importante, como sendo o maior e principal exílio que o povo havia passado. De alguma forma, irmãos, ainda que o povo não tenha ido para o Egito como uma nação organizada, e só tenha sido organizado depois, e aqui vem um ponto importante entre as diferenças do Egito e da Babilônia, mas o povo subiu para o Egito não preso, mas fugindo da fome, e ali foi escravizado e de lá foi tirado. Então, a Escritura enfatiza isso, queridos. Porém, Deus conduziu a história de Israel para que, no contexto de nação formada, nos ensinar mais uma verdade sobre a nossa saída do exílio do pecado. Explicitamente, irmãos, o Senhor disse que o retorno do exílio babilônico seria maior do que o exílio do Egito. Seriam maiores as proporções do que o que aconteceu ali. Embora aparentemente menos extraordinário, a saída do Egito, o retorno do exílio do Egito foi cheio de milagres, prodígios, sinais. Mas o retorno do exílio babilônico não. Foi a providência do Senhor conduzindo o coração de reis, fazendo com que determinadas coisas prosperassem em favor do povo. E ainda assim o Senhor fala, isso aqui terá uma significância ainda maior. Ele fala isso em Jeremias 16, 14 e 15, quando diz, portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que nunca mais se dirá, tão certo como vive o Senhor que fez subir os filhos de Israel do Egito, mas dirão, tão certo como vive o Senhor que fez subir os filhos de Israel da terra do norte e de todas as terras para onde os tinha lançado, pois eu os farei voltar para a sua terra que dei a seus pais. Percebe, irmãos? O próprio Senhor dizendo, vocês vão trocar a significância, o marco profundo. Não é que perdeu o significado, irmão, mas veja, o Senhor está progressivamente revelando verdades. E aqui Ele quer exatamente chamar a atenção para esse fato. Não mais se dirá, o Deus que nos tirou do Egito, mas se dirá, o Deus que nos trouxe da Babilônia e de todas as nações para as quais Ele nos levou. O que é que o Senhor está nos mostrando aqui, irmãos? O Deus que disciplinou é o Deus que curou. Ele expulsou, mas Ele restaurou. E a restauração, irmãos, a restauração promove de maneira efetiva a singularidade de Deus entre os outros supostos deuses desse mundo. Queridos, somente o Deus de Israel predisse o exílio lá atrás e continuou anunciando isso para o povo por meio dos profetas. Somente esse Deus fez isso, somente esse Deus trouxe essa nação de volta à terra. Somente a Ele pertence a glória de ordenar o curso da história. Irmãos, o retorno do exílio mostra exatamente isso. Esse Deus é soberano sobre cada detalhe da história da humanidade. As nações, elas não estão caminhando soltas. Os homens, eles não estão caminhando soltos. Os homens conspiram contra o Senhor. O Salmo 2 fala, contra o Senhor e contra o seu ungido, contra Cristo. Aí o Salmo continua, mas o Senhor ri deles. Ele mandou para o exílio, Ele trouxe, Ele conduz a história, irmãos. Por meio da restauração, Palmer Robertson diz, Deus intentava mostrar ao mundo seu inabalável compromisso de cumprir os seus propósitos de redenção no meio de uma humanidade decaída. Sem a restauração da nação de Israel, a terra prometida, seria interrompida a linha de continuidade dos propósitos passados de Deus. E era fundamental que o povo tivesse novamente reunido em uma terra, para que dali irradiasse o Evangelho e deles viessem o Cristo. Porém, irmãos, ao mesmo tempo que essa restauração nos mostra a soberania, o poder e a glória desse Deus, ao mesmo tempo, ela foi deliberadamente imperfeita. Queridos, as profecias de restauração nos profetas antes do exílio apontavam para uma era áurea de Israel, maior até mesmo do que a dos tempos de Salomão,
para um período em que Israel governaria sobre as nações gentílicas. E era essa expectativa que os judeus tinham. Mas quando eles voltaram, nada disso aconteceu. Por isso, o teólogo bíblico Graham Goldsworth, ele diz: a restauração dos judeus à terra prometida parecia ser o cumprimento das promessas de Deus. Contudo, na realidade, a regeneração esperada de todas as coisas não aconteceu. A única esperança agora é que, em algum momento futuro, Deus agiria para trazer o seu reino e a sua salvação a esse povo. Irmãos, Deus estava reservando algo maior. Algo maior. Ao mesmo tempo, irmãos, que ele anunciava o seu poder em restaurar, ele anunciava que aquela restauração ainda não era a restauração efetiva, definitiva e gloriosa que ele havia prometido. Mas até nisso, irmãos, os judeus eles entenderam errado, pois nos séculos seguintes eles tentaram efetivar a restauração pelo seu braço forte, carnal, por rebeliões políticas e articulações políticas posteriormente. Porém, a restauração verdadeira veio depois de tudo isso, bem diante do orgulho dos judeus. Cristo. Cristo. Em Cristo, irmãos, retornamos definitivamente do exílio pelo poder dele, não pelo poder nosso ou político. Cristo, irmãos, é maior do que Moisés, que foi o instrumento líder de libertação do povo do exílio do Egito. Cristo, irmãos, é maior do que Ciro, que autorizou a libertação do exílio. Cristo, irmãos, é maior que Zorobabel, Josué, Esdras e Neemias, que foram os líderes da restauração e do retorno do exílio babilônico. Irmãos, todos esses retornos apontavam para o perfeito retorno do exílio que passaríamos, do exílio da morte para a vida, do pecado para a santidade. Aliás, irmãos, a expulsão de Adão do jardim do Éden foi o primeiro, o maior e o mais doloroso de todos os exílios. Nenhum dos exílios se compara a esse primeiro exílio. Com Cristo, irmãos, nos é mostrado, porém, o retorno àquilo que o Éden significava. Em Cristo nós retornamos ao Éden. Ou melhor, em Cristo nós retornamos para aquilo que é maior do que o Éden, porque nós não podemos mais ser exilados no retorno que Cristo providencia para o seu povo. Esse retorno que Deus apontava e anunciava por meio do retorno do exílio babilônico, o retorno perfeito, maior e pleno, não é comparado com nenhum outro retorno, porque todos eles, a nação poderia ser novamente exilada, e ela foi. No ano 70, quando o Império Romano invadiu Jerusalém, enquanto os judeus estavam perseguindo os discípulos de Cristo, Deus novamente espalhou essa nação entre os povos. Mas o exílio, o retorno do exílio que Cristo providenciou, não pode ser desfeito. Nós não podemos ser exilados novamente. Como uma canção cristã diz, irmãos, a voz que falava com amor, agora manda partir, se referindo ao Éden. Porém, depois da obra de Cristo, a canção continua. A voz que há muito se calou, agora diz, vem. Vem. Cristo, irmãos, é nosso retorno do exílio, da nossa alma, da desgraça que nós nos lançamos. E Ele nos chamou. Crente, nós fomos para o exílio porque em e com Adão, nosso primeiro pai, que quebrou o pacto de obras, nós quebramos com ele. Mas Deus nos trouxe de volta, irmãos, porque o segundo Adão, Cristo, cumpriu perfeitamente o pacto por nós. Meu irmão, se alegre nisso. Se alegre nisso. Hoje, queridos, nós estamos exilados. Estamos longe da reunião da cidade de Sião, da nossa Jerusalém. Porém, os homens, em suas tiranias, e as pragas e pestes podem nos exilar no corpo, mas não nossa alma.
nunca mais seremos lançados da presença favorável de Deus. Com grande dor, exilados do culto, sim. Dos meios de graça, com dor dizemos sim, mas de Cristo, nunca. Nunca. Nem a morte, nem pecado, nem homem, nem nós mesmos podemos nos arrancar do amor de Cristo. Nunca mais, crente, seremos exilados. Qualquer um de nós, irmãos, pode morrer antes de que voltemos a cultuar novamente. Pois tenhamos isso em mente, caso isso venha a acontecer. Aquele que dentre nós primeiro morrer, entrará na Canaã celestial. E dali sairá apenas para a ressurreição dos mortos e tomar posse dos novos céus e da nova terra. Tenhamos isso em mente, irmãos. Por que isso acontecerá? Porque nós saímos definitivamente do verdadeiro exílio do pecado, saída que Deus nos anunciou por meio do exílio babilônico e que efetivou em Cristo. Crente, o retorno do exílio que Cristo nos providenciou traz profundo e suficiente consolo para os dilemas da nossa alma. Meu irmão, separe o dia do Senhor e a semana para meditar nisso, como que isso afeta o que nós somos, sentimos e fazemos, irmãos. Mas se você não creu em Cristo ainda, você continua exilado fora do Éden. Você continua tendo entre você e Deus não simplesmente as espadas flamejantes dos querubins, mas a própria ira e justiça de Deus. Você precisa experimentar esse retorno desse exílio. Isso só é possível por meio do novo e vivo caminho que Deus abriu em Cristo. Por isso, se você não crê em Cristo ainda, creia e experimente o exílio, o retorno do exílio do pecado e da morte. Então, irmãos, nós chegamos na segunda parte, ou melhor, a parte do sermão, mas propriamente o texto que nós lemos, depois de vermos essa mensagem central, em que o Senhor nos anuncia o seu reinado sobre as nações. Vejamos, por favor. Essa parte final, irmãos, ela fala de algo que não foi a primeira coisa, não é a primeira vez que o livro trata disso, né? Algo já foi falado anteriormente. Veja, por favor, no versículo 6 e 7 do capítulo 2. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, dentro em pouco farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca, farei abalar todas as nações. Agora veja o que ele fala no versículo 21, que é o texto que nós estamos lidando. Fala a Zorobabel, governador de Judá: farei abalar o céu e a terra, derribarei o trono dos reinos e destruirei a força dos reinos das nações. Destruirei o carro e os que andam nele, os cavalos e seus cavaleiros cairão, um pela espada do outro. Consegue perceber, irmãos, a similitude do que há aqui? Basicamente, a mesma verdade é afirmada em dois aspectos, tanto no início do capítulo como aqui. E parece que aqui Deus está tratando mais, especificando o que ele falou ali no primeiro momento. E tem dois aspectos aqui, irmãos. Por mais que em Ageu 2, 6, 7 ele faça uma referência ao Monte Sinai e a entrega da lei, e isso tem um papel importante para o povo do pacto, aqui ele parece culminar para um tremer e abalar a terra cósmico, nos ensinando duas verdades: o poder de Deus e seu reinado sobre as nações, e o papel do Messias, a figura messiânica. Queridos, em Hebreus 12, 25 e 26, o autor cita Ageu 2, 6. E a interpretação que o autor aos Hebreus nos dá desse texto, irmão, nos ajuda a entender esse texto que nós estamos tratando aqui. Ele diz o seguinte, Hebreus 12, 25 e 26. Tende cuidado, não recuseis ao que fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte, aquele cuja voz abalou então a terra. Agora, porém, ele promete dizendo:
ainda uma vez por todas, farei abalar não só a terra, mas também o céu. E qual a interpretação, irmãos, que o autor de Hebreus está dando aqui, queridos? Se o povo no Monte Sinai foi julgado por Deus por rejeitar a sua palavra, o juízo é ainda mais evidente para aqueles que desprezam e rejeitam a palavra da salvação anunciada nos dias da obra cumprida de Cristo. A expressão ainda uma vez mais, irmãos, que o autor cita aqui, faz uma citação que aponta para o juízo cataclísmico, né? O juízo cósmico que virá sobre a terra no final dos tempos, quando Jesus voltar. E então, irmãos, a explicação do teólogo bíblico Palmer Robertson é muito útil aqui para nós. Ele diz o seguinte: essa referência de Ageu a um abalo universal e dos reinos como parte da sua palavra profética final deve estar conectada à sua referência anterior ao abalo do céu e da terra que faria as nações trazerem sua glória para a causa restaurada. Esse segundo abalo, que é desse texto que nós estamos vendo aqui agora no final do livro, faz destacar um único descendente de Davi, que será capacitado a agir com autoridade divina sobre todas as nações. Assim como o templo de Deus e o trono de Davi se uniram no Monte Sião com a vinda da arca a Jerusalém, assim o profeta antecipa uma futura unificação gloriosa da divina adoração e o domínio por meio da restauração de uma monarquia da linhagem de Davi, um domínio sobre todas as nações. Porque essa profecia é importante, irmãos, para o nosso consolo. Queridos, Zorobabel certamente estava preocupado como governador desse povo. O que ele era? Diante dos impérios que estavam se levantando. Acabaram de passar por um império babilônico e se levantava o império Medo-Persa que tinha derrubado o império babilônico. Vislumbravam na terra da Grécia o império grego se levantando. Eram impérios e nações. O que eles eram? Zorobabel está preocupado com a comunidade e com os seus interesses. O povo está preocupado com os seus campos, com tudo o que estava acontecendo e as mudanças dos seus governos. O que acontecerá com os poucos e fracos judeus nessas mudanças e revoluções? E com um príncipe pobre como ele será capaz de manter a situação em boa ordem e servir ao seu país? Deus diz: vai falar a Zorobabel, eu farei abalar as nações da terra. O que é o povo de Deus, irmãos, espalhado na terra? É considerado como nada, como inútil, como gente atrasada. O que somos nós, irmãos, diante dos maus intentos, dos maus propósitos, dos planos e conspirações que os homens têm feito no mundo, nos governos? Nada, irmãos. Mas o nosso Deus nos diz: eu sou aquele que faria abalar. Se a terra for abalada, irmãos, o objetivo disso é sacudir os ímpios dela. Nas visões apocalípticas, irmãos, os terremotos não pronunciavam nenhum mal para a igreja. Aqui os céus e a terra são abalados para que os opressores soberbos possam ser quebrados e abatidos. Eu derribarei o trono dos reinos. Ou seja, irmãos, essa profecia indica a condenação dos inimigos da igreja e todo domínio, principado e potestade em oposição serão destruídos para que o reino possa ser entregue a Deus, o Pai. Porque Deus nos revela o futuro, irmãos, nas suas profecias bíblicas. É exatamente, queridos, para nos consolar. Estamos angustiados, irmão, com tudo o que está acontecendo no mundo. Irmãos, estamos vivendo, sim, o cumprimento de diversas profecias da Escritura, e não é de ontem. Desde que Cristo foi assunto aos céus, essas profecias se cumprem, porque nós anunciamos os últimos dias. Porém, irmãos, muitos ficam preocupados com possíveis e que eu creio reais maquinações de homens. E embora, irmãos, não necessariamente sejam todas verdadeiras as muitas teorias, sabemos pela Escritura que as nações sempre se levantaram contra Deus e contra o seu povo.
desde Babel, nós vimos isso em Gênesis, irmãos, que Babel foi o primeiro de muitos intentos globalistas, de muitos intentos de impérios internacionais. Babel foi o primeiro. Gengis Khan, Império Babilônico, Assíria, Medo-Pérsia, Império Romano e toda a nação que se levantou com intentos internacionais. Pode olhar a história, irmãos. Todos eles querendo se associar a Roma. Napoleão, Hitler, todos os impérios com intento de domínio geral, se levantando contra o Senhor e contra o seu povo e perseguindo o seu povo. E isso, irmãos, hoje angustia a muitos. Mas o Senhor, irmãos, nos consola exatamente mostrando que Ele reina sobre os reinos e nações do mundo. Nós não precisamos sucumbir, nós não precisamos perder a cabeça. Irmãos, Ele nos revela que, ainda que não em muitos detalhes, o futuro, exatamente para que nós descansemos o nosso coração nele. Não é para nós ficarmos especulando detalhe, quem é quem explicitamente, o nome. Não. Está aqui os fatos gerais. Está aqui o significado geral. Não é para que você fique angustiado, mas é para que você confie em mim. Eu trouxe vocês de volta do exílio. Veja o que eu fiz. Irmãos, eu farei abalar, ele diz, as nações e todos os homens que têm se levantado contra a minha soberania. Não temos o que temer, irmãos. Que se levante as nações, que se levantem homens maus e tiranos, que se levantem homens com intenções perversas. Nosso Deus fará abalar a terra. E ai daquele que não se curvar perante o seu ungido hoje. Ai daquele. E é sobre esse ungido que ele fala logo em seguida, após esse anúncio, no versículo 3. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, tomar-te-ei, ó Zorobabel, filho de Salatiel, servo meu, diz o Senhor, e te farei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Irmãos, percebam, queridos, os três nomes associados a Zorobabel aqui, as designações que o Senhor faz, são servo de Deus, anel de sinete, o anel de selar, e escolhido. Tudo isso, irmãos, são designações que apontavam para a expectativa messiânica, e não é a primeira vez que são utilizadas aqui, irmãos. Zorobabel exerce aqui, queridos, uma função messiânica como descendente de Davi, de construtor do templo. Zorobabel, irmãos, como descendente de Davi, recebe o chamado de conduzir o povo na reedificação do templo que for destruído e que anteriormente fora construído por um outro descendente de Davi, Salomão. A ideia aqui, então, irmãos, não é que Zorobabel seria aquele anel de selar, que seria o anel de selar de uma forma final ou categórica. Não, irmãos, porque, por exemplo, Josué, o sumo sacerdote, que foi mencionado várias vezes aqui no livro de Ageu, em Zacarias, é levantado também como uma outra figura messiânica. E o ponto aqui, irmãos, então, é que por meio de Zorobabel, através de Zorobabel, Deus faz com que o povo olhe para aquela promessa ou aquele que tem sido prometido desde o início. E sempre foi assim na revelação, irmãos. Nunca uma única pessoa ou uma única coisa, instituição ou cerimônia, nunca uma única coisa foi suficiente para revelar tipologicamente todos os aspectos da obra e do ser de Cristo. Não. E a mesma coisa está acontecendo aqui, irmãos. Por meio dessa profecia associada a Zorobabel como descendente de Davi, Deus faz com que o povo seja relembrado daquele que foi largamente falado pelos profetas antes do exílio. E especificamente aqui, irmãos, sendo Zorobabel o descendente de Davi, embora ele mesmo, Zorobabel, não fosse o rei de Jerusalém, o rei de Israel, Deus renova, reafirma e lembra que o seu plano para com a descendência de Davi, um rei, um filho de Davi, que reinará eternamente, não foi esquecido. Não é porque, irmãos, eles não tinham Zorobabel como rei, que Deus se esqueceu de levantar o rei da descendência de Davi, que governaria sobre todo o povo e todo o mundo. Zorobabel representa a linhagem real de Davi, que ainda estava viva. Os seus sucessores, então, irmãos, no governo de Judá,
poderiam ser encorajados com isso. Embora a autoridade deles fosse muito precária como homens com relação a todas essas nações que estavam surgindo ao redor deles, Deus iria confirmá-la e isso iria contribuir para a estabilidade do povo sobre a qual Deus havia estabelecido. Crente, sabe quando isso ocorre? Sabe quando essa promessa se cumpre? Abra, por favor, Mateus, capítulo 1, versículo 1, 12 e 16. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão, versículo 12. Depois do exílio babilônico, Jeconias gerou a Salatiel e Salatiel a Zorobabel, versículo 16. E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama Cristo. Irmãos, Cristo é descendente de Zorobabel. Em Cristo, irmãos, se cumpre a promessa. Cristo é o anel de Selá, o Zorobabel que foi profetizado aqui. Mas por que, irmãos, essa imagem de anel de Selá? Queridos, o anel de Selá no mundo antigo, né, ele tinha um papel representativo, isto é, quando o rei ele decretava uma lei ou enviava uma mensagem, ele imprimia o seu anel de Selá como representando e outorgando e mostrando a sua autoridade. Se vinha com o selo do rei, é porque aquilo tinha autoridade. Então o anel de Selá, ele representava a autoridade do rei. O anel trazia em si e representava essa autoridade. Cristo é o anel de Selá de Deus, irmãos. O domínio do Deus Pai foi confiado a Ele. O nosso Senhor Jesus Cristo é o anel do qual a mão direita de Deus, que está na mão direita de Deus, porque todo o poder lhe foi entregue e lhe é concedido a Ele e através dele. E por ele que o grande caráter do Evangelho é assinado e ratificado. E é nele, em Cristo, que todas as promessas de Deus têm o seu sim e o amém. Cristo é o anel de Selá de Deus. Quando ele levantar-se para abalar a terra, esse anel virá com autoridade e selará o juízo, e selará toda a pregação do Evangelho. Todos aqueles que desprezaram e tripudiaram do anúncio de Cristo como um soberano rei sobre a terra, e que tentaram construir os seus próprios reinos aqui, estabelecer os seus próprios reis, e serem eles mesmos os seus reis, todos esses se curvarão e reconhecerão que apenas Cristo é o Senhor. Irmãos, Deus cumpriu a primeira profecia em Ageu 2, 6, 7, quando fez abalar a terra e trouxe aquele que era o desejo dos eleitos dentre as nações. Que exporemos, irmãos, esse cumprimento nós exporemos no próximo domingo, na próxima exposição. E que o cumprimento dessa primeira profecia, irmãos, nos encorajem a confiança de que Ele cumprirá esse segundo aspecto. Crente, não trema, não se apavore com o que tem acontecido, não sucumba à ansiedade, ao medo, às angústias, às incertezas. Cristo nos tirou do exílio verdadeiro. Deus abalará as nações e os homens ímpios que têm feito o que têm feito, desde a origem de tudo isso até a lida com todas essas questões. E Ele voltará. Cristo, irmãos, é o nosso soberano Deus. Confiemos nele. Oremos. Deus, obrigado por esse livro maravilhoso, Senhor, que nos conforta a alma, que nos repreende o pecado, Senhor. Repreensão em consolo. É exatamente aquilo que mostram a Tua paternidade, Senhor. Deus, nos dá força para crermos nas verdades que foram expostas aqui, Senhor, nesse livro. Nos dá graça, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos, não apenas para crermos, mas para vivermos, confiarmos e sermos afetados por isso. Amém.